Boa noite, minha gente. Muita gratificação assim estar aqui com vocês hoje. Já estive aqui com os presentes na época, tratando de outros assuntos também relacionados à reforma íntima, ao autoconhecimento, ao autodescobrimento. E como todos nós passamos pelas dificuldades que a pandemia trouxe, assim como aqui na UEC, lá na Clotildes também tivemos um encerramento temporário das atividades, já retomamos aqui também muita felicidade, né? A casa também começa a se organizar para receber cada um de vocês, de nós. A Casa Espírita é um local muito importante para todos nós, porque aqui nós nos fortalecemos, renovamos a nossa fé, conversamos, né? Fazemos um intercâmbio, vamos dizer assim, entre companheiros encarnados e desencarnados de tantos lugares diferentes, e essa presença é importante. E hoje, nessa presença aqui com vocês, eu trago uma proposta de reflexão, de análise, de observação, como o próprio, né, título da nossa conversa de hoje vem trazer. Nós, lá na Clotildes, começamos as atividades no finalzinho do ano passado, muito timidamente, começando o estudo de uma obra da Joana de Ângeles, O Homem Integral. Esse daí, psicografia através do Divaldo, né? E que traz assim para a gente vários ensinos de como podemos nos tornar esse homem integral. Para nós, na doutrina espírita, o homem integral, o modelo e guia para nós, para a humanidade, é Jesus. E assim, um tanto longe, né, de sermos o homem integral, como a mentora traz a proposta, nós podemos começar a trilhar um caminho para um dia ser essa criatura, né, tão fantástica que esteve aqui conosco, trazendo uma proposta de crescimento, de aprendizagem, de melhoria íntima, né? E que, não sei se vocês, mas eu tenho certeza que todos nós, um dia, seremos esse homem integral, como Jesus veio dizer para nós, né? E a gente, assim, está avançando nos capítulos, nos estudos, mas esse capítulo 6, assim, mais especificamente, me trouxe aquela fissura, né, digamos assim, aquela coceira de falar mais disso, estudar mais isso, ver isso mais, ler mais sobre isso, né? Até porque a obra toda da Joana de Ângeles está muito relacionada àqueles que procuram pela reforma íntima, pelo autoconhecimento. Eu tenho me aprofundado nesse estudo desde quando comecei as minhas atividades aqui na UEC, há uns 30 anos atrás. Comecei minha vida espírita aqui e fui, assim, aumentando a curiosidade nesse sentido. Não tinha maturidade para entender Joana, não. Ainda não tenho, né? Por isso que eu estou estudando. E quanto mais a gente conversa, mais a gente aprende um pouquinho. Então, esse capítulo é interessante porque vem dizendo para nós, trazendo notícia para nós, de algumas situações, como, por exemplo, quantos mecanismos que nós utilizamos para evadir da nossa maturidade psicológica. E aí já começamos a refletir, né? Já começamos a avaliar cada um de nós. A gente não precisa responder, mas só vai começando a pensar. Qual o problema do espaço que Joana vem trazendo e que está relacionado na vida da gente também? Que a gente se apega num territorialismo físico, material, geográfico e às vezes até do sentimento
em relação a outras pessoas, que, de novo, nos distancia da maturidade psicológica, achando que nós somos donos do espaço emocional do outro. Ainda no ainda no capítulo da maturidade psicológica, tem o item que é a reconquista da identidade, que Joana vem falando para a gente que, olha só, reconquiste a sua identidade. Porque nós temos uma identidade que é qual? De Deus, centelha divina. Mas a gente está meio longe dela. Então a gente precisa reconquistar esta identidade desenvolvendo a maturidade psicológica. Um outro item muito interessante para a gente refletir, que é o ter e o ser. E aí, de novo, a gente pode pensar qual a nossa maior preocupação. Ter isso, ter aquilo outro, ou ser um pouco melhor a cada momento, a cada dia, a cada semana, né? Desenvolvendo de novo a nossa maturidade psicológica quando nos preocupamos em ser mais do que fomos anteriormente, do que fomos no passado, do que somos agora. Mas ser o quê? Ser mais bonito? Ser mais jovem? Ser mais famoso? Não nesse sentido. Ser mais em relação aos talentos do céu, né? Os tesouros do céu, aquele que nos aproxima da maturidade psicológica e não que nos afasta. E hoje a gente vai falar, né, do item observador, observação e observado. Então, vou rapidamente falar do item o devir psicológico, que aí ela fecha esse capítulo da maturidade psicológica exatamente dizendo que quanto mais nos empenharmos para desenvolvermos a maturidade psicológica, mais nos aproximamos da proposta da integralidade. Mais nos tornamos, vamos dizer assim, espíritos que se elevam numa escala progressiva e nos tudo que você imaginar do a gente se dispersa, se distancia, se divide daquilo que nos traz a imaturidade, daquilo que nos mantém na imaturidade, daquilo que nos mantém na materialidade. Então, vamos entrar na questão do item, né, de hoje, do observador, da observação e do observado. Bom, Joana fala que parece que tem 3 instâncias nessa situação, nesse cenário. E a gente tentou ilustrar aqui para identificar melhor cada um desses cenários. Então, um deles é a pessoa que observa, né? É o observador. O objeto que a gente está observando, que é o observado, e tem esse ato. Mesmo que seja como se fosse, estou meio paradinho, só olhando, só observando, mas ainda assim existem inúmeras situações acontecendo. Então, a gente pode dizer que é um ato, que é um fenômeno, que é um agir, entre aspas, né? Mas olha que interessante. Joana vem dizendo para a gente que nesse contexto há uma certa individualidade nas coisas. Vamos pensar aqui a gente. Vocês são todos aí observadores, né? Vocês são a pessoa que estão observando a projeção, observando a mesa, observando a pessoa que está aqui, as paredes por onde vocês passaram e assim sucessivamente. Então, de alguma maneira, a gente foi saindo do cenário. Mesmo estamos aqui no conjunto, né, no mesmo ambiente, mas cada um está aí no seu mundinho, no seu cantinho, na sua janelinha, né, dos olhos, observando tudo isso. E os objetos estão por aí. Como que acontece esse ato, né? Essa observação?
Na maioria das vezes, Joana diz que acontece de um modo solitário, como a figura mesmo está mostrando. Eu tocar no meu mundinho só, né, de olho, só observando, num comportamento único, isolado, sozinho. Até porque a gente olha com os olhos que a gente tem, né? Não só com os olhos, mas com tudo, toda a bagagem que nós levamos. De certa maneira, nos afastamos do universo, porque nós estamos nos colocando num lugar solitário. Olha ali, ó, né? No cantinho, escondidinho, aqui no meu lugarzinho, aqui na minha cadeirinha, aqui na minha roupinha, aqui no meu lugar. Dissociado da vida, porque nem sempre consigo fazer essa integração, porque eu estou muito no meu mundinho, fora das ocorrências, não me envolvo nessas ocorrências, como se eu estivesse à parte dos fatos, me isentando, inclusive, das responsabilidades. Se a gente for pensar no nosso mundo lá fora, né? Estamos aqui fazendo uma reflexão, mas no mundo lá fora. Ai, ó, isso é briga de vizinhança, eu não me meto. Ai, reunião de condomínio para quê? Ai, família, nossa, só dá dor de cabeça. Mas eu estou aqui no meu mundinho só observando quem é quem fez o quê, quem falou o quê, que horas entrou, que horas saiu. Né? Se a gente levar para um âmbito macro, olha lá na política. Esse roubou, esse não roubou, esse presta, esse não presta, esse traiu, esse não traiu, esse já fez conchavo com o outro para ganhar mais poder, enfim. Mas a nossa responsabilidade está bem longe disso, estamos muito afastados do contexto dessa vida, imaginando que nós somos únicos, sozinhos, isolados, que não fazemos parte dessa sociedade, desse contexto, dessa vida, desse planeta, dessa natureza. E continuamos assim por muito tempo, até despertarmos para a nossa maturidade psicológica, para as nossas condições emocionais, para as nossas dificuldades, inclusive relacionadas com a vida que a gente vai levando. Mas a gente se esquece, Joana vem lembrar para a gente, que enquanto a gente está nesse ato de observar, a gente também está sendo observado. Pode ter certeza que enquanto eu estou olhando para vocês, vocês estão olhando para mim. Enquanto vocês estão olhando para alguém, alguém está olhando para vocês, observando. Né? Então, ao mesmo tempo que eu estou observando, eu sou observado também, porque tem alguém me observando. Não sei se vocês estão conseguindo imaginar, compreender esse fenômeno que a gente está falando. Enquanto eu estou observando, às vezes, inclusive, a minha vida que anda uma desgraceira, não estou observando a vida de outras pessoas que também, às vezes, estão na mesma situação. E eu acho que eu sou sozinho. Enquanto, às vezes, eu estou fechado no meu mundinho, eu estou me esquecendo que tem alguém observando, né, essa minha vida, esse meu comportamento, e que, na maioria das vezes, é meu anjo da guarda, é um mentor, é um afeto que eu tenho desencarnado, que está torcendo para que eu saia dessa situação de individualidade, de apatia da comunidade, da unidade. Então, o tempo todo nós estamos exatamente nesse sentido, sendo alvo e sendo o atirador, sendo sujeito e sendo objeto, sendo observador e sendo observado, o tempo todo. E quando a gente começa a pensar, observar, perceber que a vida é dessa forma, a observação faz parte da vida, que enquanto eu estou observando, alguém está me observando também, eu estou inserido num contexto. E não um contexto simples. Não é um erro de navegação. Não é um equívoco que aconteceu comigo, que só acontece comigo.
Não. É um contexto que acontece com muita gente, quase que na mesma situação que a minha. E a gente vale lembrar que não tem nenhum plano de reencarnação que está dando errado, né, gente? E nenhum plano desse foi sabotado também, não. E que ninguém caiu no lugar errado de qualquer maneira, de qualquer jeito, esquecido dos responsáveis pela reencarnação. Nada disso. Fomos, somos e continuaremos sendo observados por muitas entidades responsáveis para esse crescimento, como se, por exemplo, a gente pegasse um jardim de infâncias. As criancinhas pequenas, desde que começam a ir lá para o pré-escolar, para o maternal, para o jardim, né? E aí sucessivamente, quantas pessoas responsáveis estão ali para que essas crianças comecem a se desenvolver intelectualmente, fisicamente, nas suas, né, aptidões? Assim também acontece conosco, mesmo num planeta de provas e expiações, como é o nosso planetinha, né? A nossa Terra. Então, a observação faz parte da vida, que de igual modo depende do indivíduo observador. Olha que frase assim, profunda que Joana traz para a gente pensar. Quando se fala nessa temática de observação, observador e observado, tem uma discussão que adentra no campo da física quântica, que lá no livro da codificação, no Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, né, a gente já começa a ter informações de que a realidade que eu vivencio sou eu que plasmo. Porque é através do meu pensamento que eu organizo a minha realidade. Então, a observação faz parte da vida. O que eu estou observando? Com que olhos que eu ando observando as coisas, as pessoas, as atitudes, os comportamentos? Eu estou moldando também a minha vida. E essa minha vida está do jeito que está, porque está dependendo da minha observação. Se eu melhorar um pouco a minha observação, como diz, passar a olhar com outros olhos, talvez a minha vida melhore um pouco mais, fique diferente do que ela está agora, né? Então, a observação, ela depende de alguns critérios da individualidade de cada um, tais como a cultura, as crenças, os afetos, os desafetos, os valores, os princípios, a maturidade da pessoa que observa. Então, vamos dar um exemplo assim, bem objetivo. Há um tempo atrás, quando a gente via alguém caindo, se estabacando no chão, a gente nem olhava, a não ser se fosse para ir lá ajudar a pessoa. Hoje, a gente cai na gargalhada. Ainda não é da minha fase. Hã? Fica filmando. Ainda não é da minha fase, mas bem antes, se a gente visse um acidente, alguém se machucando, né? Como ele sinalizou ali, logo se disponibilizaria para ajudar. Hoje em dia, filma, bota, daí a pouco está tudo na rede social, ninguém lembra de ligar para uma ambulância. Ninguém lembra de sinalizar o ambiente para um acidente pior não acontecer. Então, que tipo de individualidade nós temos, que tipo de maturidade nós temos para observar? Pensando em todas essas outras coisinhas aqui, não vamos pontuar cada uma porque o tempo não vai dar conta, né? Mas, por exemplo, dos desafetos e dos afetos. Dependendo do que está acontecendo com alguém que está na minha afetividade, eu nem enxergo. Mas se fosse com a filha do vizinho, com aquela pessoa que eu não sou muito chegada, a língua, né, já traria bastante informação acerca da situação. Então, olha que interessante. Para onde e para que estamos observando?
Vamos pensar sobre isso. E dependendo de para onde e para que nós estamos observando, vamos lembrar que estamos dentro de uma casa espírita. A proposta de Jesus é de crescimento. Ele veio dizer que nós somos, né, o sal da vida. Ele veio dizer que nós somos luzes, que precisamos fazer essa luz brilhar. Ele veio dizer que nós somos deuses. Então a gente precisa olhar para isso, não no sentido de envaidecimento, mas no sentido de ver onde isso está dentro de nós, para educar essa nossa alma. Para começarmos um processo de melhoria em parceria com Deus. Porque progresso é a lei de Deus. Uma das leis, né, naturais. Uma das leis que Deus traz para todos nós. Não só aos seres humanos, os animais, os vegetais, né? Todos aí. Então, olha que interessante. Vamos fazer o convite aqui, né? Desdobrando a conversa de Joana, para a gente olhar para um outro lugar, que não seja só lá para fora, lá para o outro. Vamos observar, inclusive, como que nós estamos observando. Mas vamos observar a gente. Vamos parar um pouquinho de vez em quando para pensar na gente, no nosso comportamento, nas nossas atitudes, nos nossos sentimentos. A gente vai conseguir mudar isso tudo? Não vai não, gente. Considerando que nós todos somos espíritos, que fomos criados simples e ignorantes, ignorantes no sentido de não saber, né? De ignorar a verdade. Nós estamos no jardim de infâncias. Nós estamos começando a nossa vida, porque a vida do espírito criado por Deus, simples e ignorante, é a eternidade. Não é só essa vidinha aqui que daqui a pouco eu faço 70 anos, desencarno e acabou, não. É uma vida eterna. Essa matrícula nessa escola do planeta de prova e expiação vai acabar quando eu desencarnar e a matrícula para outra escola vai começar. E quando eu reencarnar, não sei se na Terra novamente ou se em outro planeta, não sei se no Brasil, não sei se no Espírito Santo, não sei se em Vila Velha, vai começar uma outra jornada. Assim como a gente vai se matriculando, lá começando o jardim da infância, o prézinho, o primeiro ano, o segundo ano, o ensino médio, a graduação, a pós-graduação. E vai seguindo dessa maneira. Então, a gente pode começar a despertar, né? Começar esse devir psicológico que Joana fala, com esse olhar consciente, tomando consciência de quem, do que nós somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui. Estamos aqui para sentar de camarote, ficar vigiando a vida dos outros, observando a vida das pessoas, o comportamento das pessoas e a minha. A imagem que eu coloquei aí é assim, bem provocativa, vamos dizer, no sentido de que parece alguém no escuro e um faixinho de luz entrando, né? Quem será que anda dentro de nós? Que a gente ainda nem conhece, a gente ainda nem sabe. Que sombra é essa que está aí no nosso íntimo e a gente ainda não conseguiu identificar? A gente tem que começar a abrir uma frestinha para observar isso daí. Talvez seja o eu divino que está aí. Talvez seja o orgulho, o egoísmo, a vaidade, a arrogância. Mas tem muita coisa aí, né?
Aí na figura só tem um. Mas dentro de nós tem quantos? Quantas encarnações nós já contamos nessa nossa existência? Muitas e muitas. E muitas outras ainda virão. Mas a dádiva do esquecimento, olha, é a misericórdia divina. Mas a gente sabe que lá, na informação dos espíritos, é através da verdade que a gente vai conseguindo a perfeição. É através da verdade que a gente vai se libertando. E que verdade é essa? É essa que está aí dentro da gente. É essa que a gente precisa olhar. Precisa ouvir. E precisa amadurecer muito essa observação. Porque às vezes a gente faz uma observação distorcida da situação. E o convite o tempo todo é para olhar para dentro. Porque lá dentro de nós, a nossa centelha divina está querendo crescer. A gente precisa abrir esse espaço para tirar aquilo que impede essa centelha divina brilhar. E como que a gente vai tirando isso? Crescendo, passando pelas provas, pelas dificuldades. Mas passando resmungando, não. Os espíritos dizem que não é assim que a gente atinge a perfeição. É passando pelas provas com resignação, com força, coragem, aprendendo a lição. E à medida que a gente vai, assim, compreendendo essa situação toda, esse mecanismo, não vou dizer para vocês que a vida vai ficar mais fácil, não, gente. Porque no planejo de prova e expiação não tem facilidade para ninguém. Mas a gente vai conseguindo fazer as coisas com mais consciência. E Joana registra lá assim, que a compreensão do mecanismo existencial deflui de uma capacidade maior de amadurecimento psicológico do homem, da mulher, do ser, da criatura, de todos nós. Que já não se compadece da própria fraqueza, não fica entrando em pobrezinho de mim, coitadinho de mim, sou vítima da sociedade, ninguém me ama, ninguém me quer. Isso é uma válvula de escape, isso é um mecanismo de evasão. Porém, busca fortalecer-se. Todos nós somos centelha divina. Todos nós temos gravado as leis divinas em nós, porque nós somos essa centelha. Nós somos os deuses que Jesus disse. Então aí eu busco força. Quando eu tenho certeza disso, né? Quando eu tenho certeza. Porque se eu não tiver certeza, a fé também vai por água abaixo. Tampouco se considera inferior em relação aos demais. Não, mas eu não consigo, é só fulano que consegue. Todos nós temos recursos necessários para o nosso aprimoramento. Todos nós, sem exceção. Não tem, eu não consigo porque eu não estudei, porque eu não sou palestrante espírita, porque eu não dou passe, porque o meu pai morreu, porque eu fiquei viúva. Não tem esse. Todos nós temos os recursos necessários para fazermos a nossa reforma íntima, para o nosso aprimoramento. E onde que está? Dentro de nós. Mas a gente precisa fazer o quê? Ir lá tirar, ir lá buscar. Não é buscar fora, não. Não, vou lá na UEC, lá tem um passe poderoso, né, Rita? Vou lá na UEC, tomo um passe, levo uma garrafinha de água fluidificada, de água benta para casa. Assisto uma meia dúzia de palestra, faço uma matrícula lá num curso daqueles. Ano que vem está tudo certo. Para um espírito eterno? Não é não, gente. A jornada é grande. Deixa eu voltar aqui que eu nem lembro se terminei aquele slide.
Então, tampouco se considera inferior em relação aos demais por saber-se detentor de energias equivalentes. Todos nós temos esse potencial, né? Então, vamos avançar. Todos nós podemos começar a nossa transformação moral. Todos nós temos os recursos necessários para começarmos a nossa reforma íntima. E olha só, gente, reforma íntima não é a gente passar um vernizinho na carcaça e dizer que agora eu sou bonzinho, agora eu frequento o EC, agora eu sou espírita, já tenho as obras básicas, já li toda a obra da Joana, do Emmanuel, né? E vai embora, assim. Não é não, gente. É o bem proceder, é praticar as leis de Deus. E que elas estão onde? No nosso íntimo. Mas para praticar essa lei, a gente precisa o quê? Ir lá para o íntimo. Reforma íntima, a gente já conversou e podemos voltar a conversar sobre isso aqui, né, Rita? Reforma íntima é um processo pelo qual nós, criaturas humanas, quando tomamos consciência da nossa realidade espiritual interior e as consequências dessa realidade, a gente adota a iniciativa de modificar. Modificar para melhor, porque tem gente que modifica para pior. Para que suas atitudes passem a ser um efeito virtuoso de tal melhora. Reparou que é realidade espiritual. E está no íntimo, não está na casca, né? Não tem que fazer papel de bonzinho, de educadinho. Não tem. Na casa espírita, então, todo mundo bonzinho. Na igreja, todo mundo santinho. Lá fora, se degladeia para ver quem é que vai entrar no ônibus primeiro, quem é que vai passar pelo sinal primeiro. Passa, mal vê o outro do lado, mal cumprimenta. Não, isso é porque eu estou me olhando para dentro. Então, não vejo mais ninguém em volta. Também não é assim. Por quê? Porque dando-se conta de que a unidade encontra-se no conjunto, nós, cada um espírito foi criado simples e ignorante, enquanto unidade, mas está no conjunto. Nós não estamos isolados, separados. Por que a gente reencarnou numa família? Num grupo social? Numa comunidade? Desde lá dos nossos, ancestrais humanos, que nós já começamos a nos agrupar, porque nós somos conjunto. E não é só o conjunto de criaturas humanas, não. É o conjunto da criação. Nesse conjunto tem seres humanos, tem animais, tem vegetais, né? Tem a natureza em si, o planeta em si. Então, dando-se conta de que a unidade encontra-se no conjunto e que, por sua vez, se faz unitário, então, ao mesmo tempo que eu sou indivíduo, unidade, eu sou conjunto também. A criatura não mais se isola da harmonia geral do coletivo. Então, eu entendo que não é só o meu irmão, filho da minha mãe e do meu pai, que é irmão. Todos somos irmãos. Que não é só o meu filho que saiu da minha barriga, que é a minha filha, é o meu filho. Todos os filhos são meus filhos também. Que o bichinho também faz parte do conjunto. Que a água também faz parte do conjunto. Que a terra também faz parte do conjunto. Que estamos todos juntos, unidos, seguindo as leis naturais, as leis de Deus, principalmente as de progresso. E na inteireza da unidade, todos os agentes que a constituem são portadores do mesmo grau de responsabilidade a benefício do conjunto. Então, presta atenção que não é só um que tem que fazer as coisas sozinho. Só um que tem a responsabilidade de arrumar a casa, de prover.
de educar. Não. Todos nós temos o mesmo grau de responsabilidade. A responsabilidade está para todo mundo. Homem, mulher, novo, velho, pai, mãe, filho, todos nós. E o conjunto, de novo, não é só o conjunto de seres humanos, é o conjunto de todos que estamos aqui neste planeta, de tudo que está aqui nesse nosso planetinha. Entende que o seu é o mesmo campo de luta no qual todos se encontram com idênticas responsabilidades. Palavras de Joana. Se acha que a sua dificuldade é maior que a do outro? Se acha que a sua desgraceira da vida é maior que a do outro? A nossa sociedade é doente. Porque quando a gente fala que está com uma, desavença dessas assim, o outro já compete e já fala que a dele ainda é maior que a nossa. De tão distorcido que está a coisa, de tão doente que está essa nossa humanidade. Humanidade não ainda, porque olha só, a maturidade psicológica ainda não chegou. Alguns estudiosos falam que estamos no processo de humanecer. Ainda não somos seres humanos, porque muitas vezes, eu não sei vocês, mas às vezes a gente fala assim, nossa, mas isso é tão desumano, né? Como é que uma pessoa tem coragem de fazer isso? Porque não é humano ainda. Porque ainda não entendeu nada disso daqui. Porque ainda não tem maturidade psicológica. Vamos voltar ali uma coisinha que eu quero mostrar de novo para vocês. Aqui, ó. E adianta a gente ficar apontando, julgando, condenando, massacrando o outro? Não. Porque ele ainda não tem consciência da sua realidade espiritual. Ah, mas tem responsabilidade? Sim, tem. E como que eu posso fazer para despertar essa consciência dessa realidade interior do outro? Falando? Sim. Chamando para a casa espírita? Sim. Mas qual a melhor forma da gente contribuir para isso? Apontando o dedo? Educando, dando exemplo. Se a gente começa a dar o exemplo lá na nossa casa, para os nossos filhos, sobrinhos, os outros familiares, a parentela, a vizinhança, olha a responsabilidade em relação ao conjunto. Eu estou começando a tomar consciência. Eu fui lá na casa espírita começar a me falar de uns negócios de reforma íntima, que eu tenho que me melhorar enquanto criatura humana, que eu tenho que me aperfeiçoar. Isso não é só conversa de casa espírita não, né, gente? Reforma íntima está na conversa de muitas igrejas, filosofias, a saúde, a psicologia, né? Então parece que esse negócio é verdadeiro mesmo, né? Quando todo mundo está falando, parece que o negócio, sei lá, tipo assim, vira verdade. Então, a melhor forma é o quê? Eu estou tomando consciência, estou despertando para esse ponto importante da minha vida evolutiva enquanto espírito eterno que sou. Então, posso começar a exemplificar, né? Que aí fica mais fácil. Mais fácil? Não sei se seria a palavra. Mas uma oportunidade do outro também, né? Vivenciar aquilo que a gente está falando, porque também não adianta, é igual aquela conversa assim, meu filho, você não pode contar mentira, né? Mas quando chega alguém na casa, fala que mamãe não está. Então não funciona. Então, voltando aqui, o nosso campo de luta, gente, é um planeta de prova e expiação. E a Terra não é comparada assim ao paraíso, não. A Terra é comparada a quê? A um presídio,
a um hospital, a lugar que não é muito colônia de férias. Então, todos nós que estamos aqui, está na mesma situação. Se algum despertou um pouquinho mais para um ponto, o outro ainda não, mas de repente despertou para outra coisa. Mas, como diz assim, na regra dos 9 fora, estamos todos no mesmo campo de luta, no qual todos se encontram com idênticas responsabilidades, evitando marginalizar-se. Quando eu tenho realmente consciência, quando eu realmente estou assumindo a responsabilidade, eu quero tentar fazer o correto, não é isso? Não vou me debandear para a margem. Se faz isso, e se o faz, tem consciência de que está conspirando contra o equilíbrio geral e que ficará a sós, desde que o todo se refará sem ele, criando e assumindo nova forma. Olha só, gente, vocês vão caminhar. Se eu quero ir, bacana, eu vou também. Agora, se eu não quiser, eu não vou impedir a caminhada de vocês. Quem está no propósito de crescimento vai crescer, vai fazer de tudo para ajudar o outro a crescer também. Mas é o outro que decide, volta lá de novo, meu Deus, cadê? Vamos voltar. Eu preciso ter consciência da minha realidade espiritual interior. E eu preciso decidir mudar. Porque não adianta a gente ficar falando, olha, você tem que parar com isso, você tem que deixar de fazer isso, olha, isso está te prejudicando, isso está travancando o seu progresso, isso está te dificultando a conquistar a maturidade psicológica. Enquanto a criatura não se conscientiza, aí Deus castiga, né, para ver se ela aprende de uma vez por todas. Não. Deus dá misericórdia dele fazer a prova novamente, dele reencarnar outra vez, dele passar novamente por aquelas situações para aprender. Até que ele vai tomando consciência. A gente vai tomando consciência, na maioria das vezes, com os nossos erros. Precisa ser só com os erros? Não. A gente só aprende com o sofrimento? Não. Só com a dor? Não, gente. A gente que escolhe aprender por conta da nossa teimosia, da nossa rebeldia. Mas a gente pode aprender pelo amor. Não é assim que a gente fala para o filho? Menino, ó, escuta o que seu pai está falando, escuta o que sua mãe está te ensinando. Porque aqui a gente está fazendo com amor. A rua vai fazer com o quê? Com dor, né? Então é mais ou menos desse jeito. Vamos voltar. Então, se a gente está se rebelando ainda, a procissão segue. Não sei se vocês já conhecem a conversa dos exilados de Capela. Não conseguiam, não queriam, não acompanhavam o progresso de Capela. O que aconteceu com aqueles espíritos que se perpetuavam nas mazelas, nas dificuldades, nas situações não tão virtuosas? Foram debandados para um outro planeta, para um planeta compatível com eles. Eu não posso colocar um menino que não aprendeu a ler e escrever numa graduação. Os coleguinhas que aprenderam e foram crescendo vão entrar para a graduação. Aqueles que não, vão ter que voltar lá para o primeiro, segundo, terceiro ano. Conscientemente sabemos disso. Quando encarnamos, temos aí, né, os apagões para ficar mais fácil a gente tocar em frente. E por isso que a gente vai despertando a nossa consciência devagarzinho, aos poucos, que se fosse tudo de uma vez a gente ia enlouquecer. Misericórdia de Deus, né? Como diz, ainda bem que Deus sabe o que faz. Mas então, entende que o seu é o mesmo campo de luta. Alguém ainda tem dúvida disso? De que nós estamos no mesmo
nível evolutivo, no mesmo, né, hospital, no mesmo presídio, no qual todos se encontram com idênticas responsabilidades, evitando marginalizar-se. E se o faz, tem consciência de que está conspirando contra o equilíbrio geral e que ficará a sós desde que o todo se refará sem ele, criando e assumindo nova forma. Então, o planeta vai melhorando. Estamos aí no período de... entrando no período de transição para o planeta de regeneração. Lógico que isso não vai ser assim, em 100 anos, 200 anos, né, gente? Isso vai demorar, mas sei lá, uns 2000 anos. Mas a gente tem pressa? A gente não tem pressa, não. A gente tem eternidade para isso. Mas a gente precisa começar, né? A gente precisa começar, porque eu imagino assim, se a Terra está desse jeito, você imagina um mundo pior do que esse. E a gente pode ir para lá, né? Se a gente não faz o dever de casa, a gente pode ir para lá. Então, já encaminhando aqui para os finalmente, resumindo a nossa conversa e trazendo uns itens para a gente refletir mais, Joana nos traz ao entendimento de que, quando a gente se observa, quando a gente observa o outro porque faz parte da vida, mas quando a gente também se observa, a gente vai se tornando mais responsável pela observação. Vai se tornando parte do todo. Não se exclui, não é aquelezinho que eu estou lá, ó, de longe, só olhando. Eu estou também me observando e percebendo que, olha, a minha dor, o outro também tem. A dificuldade que eu passo, o outro também passa. Entendo que eu estou naquele campo lá, né? Igual a todo mundo. Então, eu participo mais das situações. Contribuo para o bem coletivo. Passo a me doar, inclusive, nesse sentido, trazendo benefício para mim e para a coletividade. Olha que maravilha, né? Contribui conscientemente para a harmonia geral, inclusive para formar a realidade, o pensene coletivo e mudar a realidade das situações que a gente vivencia, com tantas dores, com tantas dificuldades. Vai passar pelas provas? Certamente, mas estará muito mais resignado, muito mais determinado, muito mais fortalecido para superar o que tem por vir. Cria realidade melhor e mais saudável. Óbvio, né? Acabamos de dizer. Entende que não há como transferir para o outro a tarefa que lhe diz respeito. Eu tenho que fazer a minha parte. Não adianta eu querer falar que é a minha mãe que tem que fazer isso, que é a casa espírita que tem que fazer isso, que é o mentor, que é o meu anjo da guarda, que é um irresponsável que não me vigia direito. Eu preciso fazer aquilo que me cabe. E o outro também, gente. E olha só, que o excesso de esforço de um enfraquece-o a favor negativo da ociosidade do outro, que se debilita por falta de movimentação. Isso é muito interessante quando às vezes a gente está aqui, então eu tenho que fazer tudo, né? Eu tenho consciência que eu tenho que fazer tudo, o outro tem que fazer nada. Tem que fazer também. Lá em casa, o melhor exemplo para a gente dessas coisas é em casa. Lá em casa eu que faço tudo. Eu arrumo casa, eu cozinho, eu lavo, eu passo, eu que vou para o supermercado, eu que arrumo cama do menino que acorda sei lá que horas, eu que tenho que ajudar no dever de casa, eu que tenho que sair trabalhar para trazer o provento para casa, tudo eu. Porque eu já estou aqui consciente de... Não! Se eu estou me observando, eu estou vendo que eu estou querendo fazer o quê? Eu sou egoísta, porque só eu que faço bem feito. Se eu deixar essa cama, esse menino arrumar, não arruma. Se o marido vai ao supermercado, não compra o que tem que comprar. Se botar uma roupa para lavar, não sabe fazer. Só eu que sei. Por quê? Só eu que sou perfeita? Só eu que aprendi a fazer as coisas? Então, estou fazendo a lição pela metade, né? Por quê? Eu preciso entender que não posso transferir para o outro a minha tarefa, mas também não posso tirar dele a tarefa dele. Que o excesso de esforço que eu estou fazendo está me enfraquecendo. Aí eu não tenho tempo mesmo para fazer o estudo de uma obra básica.
Eu não tenho tempo para descansar um minuto, para botar a cabeça em ordem. Eu não tenho tempo para fazer um evangelho no lar. Eu não tenho tempo para vir fazer um curso na casa espírita. Eu não tenho tempo para palestra. Eu não tenho tempo para nada, porque eu estou assoberbadíssimo. E o outro está fazendo o quê? Na ociosidade. Não está aprendendo nada. Eu estou tirando a oportunidade do outro aprender, porque eu estou achando que só eu sei, só eu que faço, só eu que posso. Não é por aí. Quando a gente se observa, a gente vai se descobrindo pouco a pouco. E a misericórdia de Deus é tão grande que é exatamente assim, pouquinho, devagarinho, sem pressa, sem culpa, sem cobrança, sem assédio, sem correria, porque senão a gente não dá conta. E eu tenho a eternidade toda, vocês também. Simples assim. Então a gente vai se conhecendo realmente, observando realmente. Peraí, que comportamento é esse? Que atitude é essa? Que sentimento é esse que eu estou alimentando, que está lá dentro, escondidinho assim, né? Olhando, tentando me mostrar alguma coisa, eu estou querendo, né? Mostrar uma persona, uma figura que não é adequada com quem está com uma proposta de observador, de observação, de observado, de transformação moral, né? Nada dessas coisas. Então, gente, temos muita conversa para a semana inteira, refletir, pensar, né? Quem quiser adquirir, não sei se ali na livraria tem, né, Rita? Mas é fácil adquirir todas as obras, né? Da série psicológica da Joana de Ângeles. Lógico que os livros da codificação são a referência para todas as obras que a gente estuda. E quem começou, parabéns. Fortaleça-se, continue se observando, continue porque a jornada é longa. Quem não começou ainda, está na hora de começar, gente. A hora é essa, é aqui e agora. Os trabalhadores da última hora são chamados a todo momento. Jesus está chamando a gente tem mais de 2000 anos. Jesus está convidando a gente, até antes dele vir aqui já tinha uns convites acontecendo. Se a gente esperar mais, o que pode acontecer? A gente sofrer mais. Se tá bom, então tá. Mas olha só, vai ficar tão ruim, tão ruim, tão ruim essa zona de conforto, que uma hora você vai falar, nossa, não aguento mais, meu Deus. Aí, às vezes a gente tem que chegar no fundão do poço para ver se bate o pé e sobe, né? Mas não precisa ser assim. A gente pode começar agora. A UEC está aqui de portas abertas, né? Tem tantas possibilidades online, tem as obras que a gente pode, né, se utilizar. Então, assim, vamos começar. Obrigada pela atenção de vocês. Então, que possamos, nesse momento, fechar os nossos olhos. Vamos sentir essa paz que nos envolve. Vamos imaginar a presença do nosso anjo da guarda ao nosso lado. Vamos sentir Jesus com teu amor a nos envolver. E vamos agradecer. Agradecer ao Pai pela sua infinita misericórdia. Agradecer a Jesus, nosso amigo de todas as horas, que está sempre ao nosso lado. Agradecer a essa doutrina que tanto nos esclarece, nos conforta, e que possamos sair daqui mais fortalecidos na fé, na esperança e na vontade de conhecer a nós mesmos, para sermos pessoas melhores. Obrigada, Jesus. Obrigada também aos amigos espirituais, à equipe tarefeira desta casa, que com muito carinho preparou esse ambiente para nós, está cuidando de nós nesse momento. Muito obrigada, que assim seja.
Eu vim para cá e esqueci a minha lista de avisos. Só um minuto. Então, nós estamos com a nossa livraria aberta, né, durante a semana, de 9 a meio-dia e das 13 às 17 horas, né, como a Adriane falou. Eu não sei se tem esse livro, que eu não lembro, mas normalmente tem os livros da Joana lá sim. E ela está aberta agora, né, durante o período da palestra, fica aberta, se vocês ao final quiserem lá visitar. E junto com a livraria está acontecendo também o bazar Mãos de Fada, que é um bazar de artesanato feita pelas tarefeiras aqui da casa. Nós estamos planejando fazer o nosso bazar da solidariedade, que é um bazar de coisas usadas, e a gente está recebendo doações, tá? De roupas, utilidades do lar, coisas que estejam em boas condições de serem vendidas. A gente coloca assim um preço bem acessível, bem baratinho, para arrecadar fundos para casa, né? Afinal, a casa, para se manter aberta, ela precisa pagar luz, internet, água, então precisa de dinheiro. E mais o que? Deixa eu ver aqui. Quem tem seus filhos pequenos, jovens, no sábado está acontecendo a evangelização, a partir das 9h30, para criança de 0 a 12 anos, e à tarde a mocidade para jovens a partir de 13 anos. Acho que é 17 horas, se eu não me engano. 17h30, eu esqueci de anotar aqui. E como a Adriane também falou, né, a gente está necessitando de tarefeiros, tá? Quem quiser começar a trabalhar, pode nos procurar, dar seu nome, sempre tem alguma coisa para fazer, tá bom? Nem que seja até para colocar água na mesa, arrumar a sala do passe, pode colaborar com a gente. E convite aos estudos que ainda estão acontecendo online, tá bom?